Oi, gente, tudo bem? Voltei. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, gente, eu queria trazer alguns updates. Tô tendo muita dificuldade de conseguir manter, assim, os conteúdos aqui. Por vários motivos, mas que não vou abordar aqui nesse vídeo de hoje para eu poder ser objetiva. Das minhas estratégias para poder conseguir manter a constância aqui, né, de postagem, já que eu tenho outras demandas, é fazer esse estilo bem assim contínuo, sem edição, como numa conversa mesmo, até porque eu acho que fica mais natural e também eu acho que é mais rápido, né? Acho não, tenho certeza. É mais rápido para eu postar, me facilita, não preciso fazer muitas edições e aí eu consigo postar sem deixar intervalos muito longos. Automaticamente, esses vídeos acabam ficando um pouquinho mais longos. Mas, gente, o YouTube tem uma função bem aqui embaixo, se você não conhece, que é de acelerar a minha voz. Então, se você acha que o vídeo está muito longo, que você está com preguiça, vai lá na ferramenta, acelera um pouquinho de acordo com o que você quer. Graças a Deus nós temos essa ferramenta e aí você ouve na velocidade que você gostaria, mas não deixe de assistir, não deixe de comentar, curtir, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque é muito importante pro meu canal alcançar outras pessoas e pro YouTube entender que esse conteúdo tem sido um bom conteúdo. Mas vamos às atualizações, né, que eu queria trazer aqui. A primeira delas, né, são duas coisas que eu queria falar hoje nesse vídeo. A primeira delas é sobre os updates da minha crise de pânico que eu tive, né? Desde a primeira crise de pânico, acho que vai fazer uns 2 meses. E eu gravei um vídeo aqui no canal explicando, né, como que tinha sido a minha experiência com a crise de pânico. Foi a primeira vez, né, que eu tinha tido uma crise. Foi assustador, foi muito ruim, assim, pra mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Achei que eu tava tendo um piripaque e, sei lá, que ia morrer. Enfim, foi bem difícil. E aí, eu relatei assim como que foi pra mim, porque como era uma experiência nova, eu achei interessante compartilhar. Eu não sei vocês aí que estão assistindo, mas a minha impressão sobre crise de pânico é que era uma coisa tipo assim, um medo de sair na rua, uma fobia de alguma coisa. Eu já tinha escutado algumas pessoas falarem que estavam passando pela síndrome do pânico e não conseguiam ir para lugares onde tinha muita gente. E sim, esses sintomas são válidos para quem está passando pela síndrome, que é caracterizada por um período mais longo de vários episódios de crise. Mas era essa informação que eu tinha, assim, a respeito desse tema. E aí, como o meu caso foi uma crise, algo pontual, eu não sabia que os sintomas poderiam ser físicos, assim, tão intensamente. Então, pra mim foi uma novidade, assim, uma coisa tipo, meu Deus, não sabia mesmo. E aí depois eu fui entender um pouco mais sobre o assunto, entendi a diferença, né, de você estar passando por uma síndrome, de você ter uma crise. Entendi que existem vários sintomas, não é só um específico, mas que, sim, algumas pessoas que passam pela síndrome, elas acabam ficando com alguns medos a longo prazo. É um medo de sair na rua, um medo de passar mal na rua, enfim, isso é outra história. Mas para quem tem crises pontuais, essa, principalmente, né, essas sensações de que algo está acontecendo no seu corpo, que você está tendo piripaque, elas são muito reais e elas vêm de formas diferentes para cada pessoa. Então eu fui vendo vários relatos, cada um mais bizarro do que o outro, né? Desde pessoa que sentiu dormência no rosto, ficou com o rosto torto, a pessoa que não sentia as pernas, taquicardia, né, muito forte. Enfim,
são sintomas muito estranhos, mas dentro do mesmo espectro, vamos dizer assim, dentro de um mesmo padrão, sabe? Dessa coisa esquisita. Então, fui entendendo melhor, né? Fiquei bem nos dias depois uma observação. Eu fiquei bem no sentido de, assim, não fiquei com medo de ter outra crise, assim, não fiquei desesperada. Minha vida continuou normal. Eu tive uma sensação estranha, assim, nos 2 primeiros dias. Sei lá, uma coisa meio... Nossa, eu não acredito que eu passei tão mal. E aí você fica meio, sabe? Sei lá, o corpo meio esquisito. Mas não tava, assim, apavorada. Pelo menos não conscientemente, assim, de que... Ai, vou ter sempre isso agora. Eu confesso que eu não fiquei pensando muito nisso, não. Fiquei só tentando entender realmente o que tinha acontecido comigo e bola pra frente. Só que aí, uma coisa que começou a acontecer, que eu fui reparando, né, ao longo das semanas, é que à noite, especificamente, quando eu ia dormir, eu comecei a sentir muita ansiedade, além do que eu tinha normalmente. Porque vamos lá, como vocês também já sabem, tem vídeo aqui no canal, eu faço tratamento para ansiedade, né? Já tem tempo, tomo medicamento, mas eu tô estável há muito tempo, muito bem. Inclusive, apesar dos desafios da vida, né, cotidiana, 2025 especificamente, né, tem sido um ano bem desafiador. Apesar disso, os últimos 5 meses antes dessa crise estavam sendo assim um dos melhores, gente, sério. Eu tava conseguindo ajeitar minha vida, me conhecer mais, sabe, assim, fazendo atividade física, me cuidando. E sabe quando é que você tá com aquela esperança? Tipo assim, cara, as coisas vão melhorar e vambora e tal. Mas, no meu subconsciente, ao que parece, né? Depois de até que eu conversei com um psiquiatra sobre isso, tinha as preocupações ali alojadas. Elas talvez não estavam tão evidentes, mas estavam lá. Tanto é que eu tive uma crise. Então, isso até me pegou meio de surpresa. Mas, voltando à questão do pós-crise, né, e à noite que eu tava falando sobre a ansiedade, eu tava sentindo uma coisa meio estranha. Tipo assim, eu ia dormir, o dia eu passava bem, tranquila, sem nenhuma preocupação, assim, nada demais, pá, vida que segue. À noite, quando eu deitava, começava a vir uma angústia, uma sensação estranha de ansiedade, de aflição, coisa que eu já não sentia há muito tempo. E aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a ter insônia de novo, coisa que eu já não tinha tempos. Essa inquietação, assim, noturna, antes de dormir. E aí eu fui detectando, sabe? Porque eu sou muito assim, né, de ficar tentando entender o que eu tô sentindo, tentando localizar os meus sentimentos, né, e de onde eles estão vindo. E eu falei, cara, eu acho que eu tô com medo de dormir e ter uma crise de novo. Eu acho que eu tô, quando chegar a noite, eu acho que o meu cérebro, ele tá enviando algum alerta, assim, sei lá, o meu corpo tá enviando algum alerta de que o período da noite é um período perigoso. Por quê? A crise eu tive à noite, de madrugada. Uma outra bizarrice que eu achei que não era possível, mas eu descobri que é possível as pessoas terem crises à noite, dormindo. Foi o meu caso. Então eu acho que eu comecei a ficar ansiosa por isso. Então, tipo assim, o dia passava bem, quando chegava a hora de dormir, me dava uma inquietação. E eu fiquei pensando, ai meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Aí voltei a fazer uma coisa que eu nunca deveria ter parado, que é meditação. Meditação guiada e, enfim, comecei a voltar a fazer para me ajudar, para relaxar, né? Para não precisar também ficar tomando medicamentos. Eu tenho remédios de emergência, né? Tipo assim, para quando eu me sentir mal, prescritos pelo médico mesmo. Só que eles são para emergências.
E se eu for levar em conta, né, todas as situações ruins, né, e que a gente pode considerar como emergência, já era, né? Eu vou ficar tomando sempre. E eu sempre, assim, eu tento evitar, né? Eu acho que tem que ser realmente quando não tem mais solução, quando a ansiedade realmente não quer passar, quando a meditação não quer passar, quando você já tomou um chazinho, você já fez a sua higiene do sono, nada passa. Aí tudo bem. E, enfim, isso foi uma coisa que eu percebi pós crise de pânico, né, que eu tive. Passado essas semanas, assim, né, um mês e meio depois que eu tive a primeira crise, eu tive uma segunda crise. E nessa segunda crise de pânico, eu acho que eu nem comentei com muitas pessoas, sabe? Antes eu fui logo relatar, assim, comentei com pouquíssimos amigos. Até porque não é só uma questão de tipo, quero contar, quero falar da minha vida e tal, o que tá acontecendo, postar tudo. Não. Mas eu acho tão legal, assim, né? A gente poder compartilhar com os outros as nossas experiências. E eu sou uma pessoa que, assim, as pessoas me acrescentam tanto quando elas compartilham a experiência delas, que eu quero fazer isso também pelos outros. Mas dessa segunda vez, gente, eu fiquei assim. Falei, não. Sabe, uma preguiça. Eu falei, não vou nem comentar nada. Mas eu sim tive uma segunda crise de pânico. Logo um mês e meio depois dessa primeira. Em especial, essa segunda foi diferente, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer. Ela veio de forma exata, súbita, dormindo também. Então, eu tava dormindo e veio a mesma sensação de despertar. Dessa vez não tava engasgada, nada disso, como da primeira, né? Eu acordei meio que engasgada com alguma coisa. Nessa segunda, eu só acordei no susto e já em crise, assim, já com a falta de ar, com uma aflição, com uma angústia. E mais uma vez, já catuquei o Natan, já detectei o que era. Mais uma vez, ele estava acordado, então foi bom, porque ele foi rápido. E aí eu já sinalizei para ele, né? Tô passando mal de novo, tá vindo de novo. Só que dessa vez, eu imediatamente passei a fazer o exercício que a socorrista me passou da outra vez pelo telefone. Então, eu já reclinei meu corpo, comecei já a fazer o exercício de respiração. E o Nathan já foi, assim, me ajudando, fazendo massagem, assim, na minha perna, porque, sei lá porque, me dá falta de ar, taquicardia absurda e começa a vir um formigamento e uma dormência na minha nuca até o meu pé. E aí, dessa vez, foi tão interessante porque, como eu acho que eu já comecei, eu já mandei um sinal pro meu corpo. Calma, que você não tá morrendo, respira fundo. Então, eu senti, né, o formigamento vindo e já indo embora de novo, sabe? Conforme eu ia controlando a minha respiração. E aí, já tinha, né, medicamento em casa para esse tipo de situação. Então, já falei pro Natan, me pega um copo d'água. Já tava conseguindo falar, né? Não foi como da outra vez que eu fiquei totalmente paralisada. Então, eu já pedi um copo d'água para ele, já tomei meu remédio e fiquei ali fazendo a respiração. Quando eu senti que a sensação de formigamento estava indo embora, os batimentos já estavam acelerando, falta de ar passando, eu falei pra mim mesma, não vou estragar a minha madrugada, não vou entrar em desespero. Falei, eu vou dormir. E foi isso. O mal-estar passando, porque eu acho que no final das contas, gente, é isso que importa. Se você tá bem, você consegue fazer qualquer coisa. Então eu falei assim, não, falei pra mim mesma, tomei meu remédio, tô melhor, vai passar e eu vou dormir.
Então, foi bem rápido, sabe? Não demorou acho que nem 30 minutos, 20 minutos, talvez, isso tudo. Foi muito rápido, né? Todo esse processo, assim. Desde do despertar em crise até eu conseguir deitar e dormir de novo. E eu só falei pro Natan ficar aqui perto de mim. E vai dar certo, apaga a luz, né? E ele ficou lá comigo, me consolando, assim, me abraçou e tal. E eu fui melhorando. E aí também, né, como eu já tinha tomado o medicamento, eu falei, cara, ele vai fazer efeito. Ele vai fazer efeito, vou continuar controlando a minha respiração e daqui a pouco eu vou cair no sono de novo. E dito e feito. E acordei bem, mais uma vez, sem nenhum tipo de resquício de nada. Só que aí, sabe aquele pensamento do tipo assim, ai, quando eu vou dormir, me dá ansiedade, será que vai acontecer de novo? Ele continuou e continuou de verdade, gente. Tipo assim, persistindo essa sensação, tanto é que eu estou tendo que lidar com ela até hoje. A verdade é essa. E uma coisa que eu tenho feito, né, apesar dessa segunda crise, ela já deve ter umas 3 semanas, eu acho. Acho que umas 3 semanas atrás. E desde então, né, tô lidando com essa sensação meio de aflição na hora de dormir. Tô usando os paliativos de meditação, higiene do sono, tentar relaxar, pensar em outra coisa. Mas é desafiador. E eu não tenho nenhuma consulta recente com o médico agora, por agora. Vou ter futuramente. Vou comentar isso com ele e outras coisas mais que eu acho que eu nem vou conseguir gravar nesse vídeo. Vou ter que deixar para um outro vídeo de algumas outras reações que eu tenho tido e sintomas. Mas não tem a ver com esse vídeo de agora, então vou falar depois. Mas o que eu ia falar? Que eu esqueci. Peraí. Eu não tô. Eu tô tentando não ficar tomando medicamento, como eu falei no início. Eu não sou contra o medicamento, gente, pelo amor de Deus. Eu tomo remédio todos os dias. Não esses de emergência, mas um remédio para ansiedade. Eu não gosto de ficar falando muito o nome dos remédios para não influenciar ninguém, sabe? E eu acho que cada pessoa reage de uma forma a medicamentos, então eu prefiro não ficar falando muito. Mas, então assim, não sou contra remédio nem nada. Só que eu também me policio para tomar realmente se for necessário. E por que eu também não vou antecipar a minha consulta com o médico? Porque eu acho que, apesar desses episódios à noite, de um pouco de inquietação, né, e tal, quando eu coloco na balança, eles são só um momento do meu dia. O restante do meu dia, ele é muito bom. Então, acho que tudo na nossa vida que a gente está passando, que a gente está enfrentando, quando a gente está com algum problema, principalmente relacionado, né, à nossa saúde mental, a alguma coisa, algum transtorno, né? A gente tem sempre que colocar na balança o quanto aquilo está prejudicando o nosso dia, as nossas relações, a nossa parte funcional, sabe? Nosso trabalho. Porque quando você coloca na balança e você vê que, tipo assim, não, isso aqui tá me atrapalhando muito, tá me dificultando muito, aí é a hora de você pedir ajuda, né? E a gente precisa ter esse autoconhecimento. Então, eu reconheço que essa situação, né, que eu tô enfrentando agora, é uma situação que eu consigo esperar até a próxima consulta, sabe? O meu dia eu passo bem, querendo ou não, a meditação me ajuda. Eu sei que eu tenho um remédio de emergência caso eu precise muito. Então, eu acho que é algo que eu consigo controlar, vamos dizer assim. E levar, né? Ir levando, levando. E eu sei também que se eu piorar muito, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho pessoas para me ajudar, tenho como entrar em contato com o meu médico e falar com ele. Mas eu tô tentando também fazer o meu corpo reagir, sabe?
usar ferramentas naturais para poder o corpo entender, não, você consegue, controla seus pensamentos, você tá segura, você não vai morrer, você, enfim, usar todas as ferramentas possíveis para poder passar por essa fase. Esse vídeo ficou longo e eu não vou nem entrar em outros assuntos, vou falar só sobre isso por enquanto. Então vai ser um vídeo mais de updates e também comentando um pouco sobre essa segunda crise que eu tive. Mas acompanhem os vídeos aqui no canal, porque eu vou trazer outros temas. De repente eu já gravo, já deixo gravado, depois é só postar. E continue acompanhando aqui para vocês terem mais assuntos sobre esses e a gente trocar ideia. Deixa aqui nos comentários se você já sentiu algo parecido, se você conhece alguém que está passando por isso. Encaminhe esse vídeo para alguém, porque ele pode ajudar outras pessoas também. Um beijo, gente, e até a próxima.